Fala rapaziada, saudações vascaínas e hoje é dia de Vasco da Gama, Vasco e Madureira entra em campo e a gente vai trazer todos os detalhes dessa partida porque o Riquelme, jogador aí revelado nas categorias de base do nosso gigante da colina, uma das maiores promessas desses últimos anos, a grande joia do nosso clube, foi relacionado e a gente vai trazer aí tudo que vai rolar, além dessa, muitas outras novidades, como com relação a novos reforços, o Morato muito perto de ser anunciado e outros jogadores aí em negociações, em andamento. E a gente vai trazer todas as novidades, tudo que está rolando e falar também sobre a polêmica e de certa forma a vergonha que ocorreu ontem, onde a CBF oficialmente declarou que o Vasco não é mais um clube formador da base. A gente vai trazer tudo o que rolou, o Vasco se posicionou com relação a isso e é claro, além dessas notícias, muitas outras novidades. Se você, torcedor vascaíno, quer ficar por dentro de todas as notícias do nosso clube do coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que tá chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você e também vou pedir para você deixar aqui embaixo o seu comentário de tudo que você acha que está acontecendo dentro do nosso clube, com relação a Jorge Salgado, Levenciano e deixe a sua opinião do que você acha que podemos esperar do nosso gigante da colina. Eu vou responder um por um, então deixe aqui o seu comentário. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos trazer as últimas novidades do nosso Vasco da Gama e começar, antes de falar sobre reforços, sobre o jogo de hoje contra a equipe do Madureira, sobre essa polêmica que ocorreu ontem dentro do Vasco, onde a CBF ali anunciou a lista dos clubes que têm o certificado de clubes formadores, né? No caso, os clubes que detêm ali algumas exigências que pedem a CBF para que o clube, como por exemplo, ganhe aquele dinheiro quando tem um mecanismo de solidariedade, né? Quando o Vasco forma um jogador, ele é vendido por outro clube, o Vasco detém uma certa porcentagem, de certa forma lucra com a venda de seus jogadores das categorias de base e por conta do Vasco não estar mais nessa lista, não ser mais considerado um clube formador, o Vasco perde esse direito e outros diversos aí com relação aos seus jogadores criados nas categorias de base do Gigante da Colina. De certa forma, uma vergonha, uma bagunça implantada dentro do nosso Vasco e os resultados começam a ser plantados e começam, de certa forma, a ser evidenciados. A gente não pode colocar totalmente a culpa nessa gestão, porque a gestão de Alexandre Campelo passou aí 3 anos e nada fez com relação a isso, foi algo que vem lá de trás, mas caso, né, quem sabe, essa gestão tivesse tomado uma providência com antecedência, esse problema poderia não ter acontecido. Mas ontem aí, o Carlos Brasil, o gerente de futebol de base do Vasco da Gama, se pronunciou. Ele falou o seguinte: o Vasco solicitou uma licença lá em novembro de 2020, novembro do ano passado, está aguardando apenas a resposta do Corpo de Bombeiros para ir até ali as categorias de base do Vasco da Gama, ver como tá as instalações do nosso gigante da colina referente às categorias de base, e aí sim, dependendo do aval ou não do Corpo de Bombeiros, o Vasco poderá voltar a estar nessa lista e ser mais uma vez considerado como um clube formador. De certa forma, é vergonhoso, na minha opinião, e acredito que na de vocês também, um clube que revelou Romário, Pedrinho, Roberto Dinamite, diversos craques aí que a gente sabe que o nosso gigante da colina revelou, Edmundo, Alan. Se eu ficar aqui, eu vou citar vários nomes. Hoje em dia, com essa bagunça, está atingindo até mesmo a nossa categoria de base. Hoje em dia, o Vasco não é mais considerado um clube formador e não tem mais o direito ao mecanismo de solidariedade que já tanto rendeu dinheiro ao nosso gigante da colina. Levenciano se posicionou, eu falei no vídeo, tá aparecendo aqui em cima, vai lá, também você dá uma olhada detonando esse atual momento do nosso clube e é claro, deixa aqui embaixo a sua opinião com relação a essa bagunça que acontece dentro do Vasco da Gama. Mas vamos seguir, rapaziada, vamos falar de reforços, vou trazer todas as atualizações com relação a esses nomes que pintaram ao longo da semana dentro do Vasco da Gama, para você chegar, né, no dia de hoje, final aí da semana, e entender e de certa forma ficar totalmente atualizado com relação a essas notícias envolvendo negociações dentro do nosso clube. Primeiro, falar do Morato, né? O Morato, um jogador que já está aí em negociação com o Vasco há muito tempo, tá nesse vai e nesse vem há mais de 2, 3 semanas e tivemos a notícia aí que o Morato já está no Rio de Janeiro, chegou no Rio de Janeiro e vai no CT do Almirante fazer exames antes de assinar com o Vasco.
segundo aí as notícias, ele já foi mesmo até ontem no CT da Almirante fazer esses exames médicos e poderá ser anunciado ou hoje na tarde ou na parte de amanhã, né? No caso, hoje temos jogo do Vasco, então provavelmente o Vasco irá esperar para oficializar essa contratação, porém pode sim ocorrer hoje, mas no mais tardar amanhã. Teremos o Morato já aí recuperado da sua lesão no pubis, ele passou um tempo treinando lá no RB Bragantino para se recuperar 100%, ou seja, já está livre de dores, já está 100% recuperado, bem fisicamente, inclusive já pode começar jogando dentro do Vasco da Gama assim que for oficializado, mas na minha opinião, boa contratação que pode ser sim muito útil ao nosso Gigante da Colina, um jogador aí de 28 anos que chega, de certa forma, não é um excelente reforço, mas para os padrões atual do Vasco, chega assim para somar muito bem, um ponta de qualidade, velocidade, canhoto, porque no atual momento não temos ponta no elenco, então é mais um que chega aí para ajudar essa fase difícil do nosso Gigante da Colina. Mas vamos seguir, falar de outros reforços aí que foram cogitados ao longo da semana e trazer as últimas atualizações de como está o andamento das negociações. Primeiro com relação ao Everaldo. Everaldo, um nome que foi muito cogitado aí durante essa semana do Vasco, inclusive tivemos notícias que ele já estava até mesmo no Rio de Janeiro fazendo exames, segundo algumas páginas de notícias, porém cancelado. O Corinthians não aceitou a proposta do Vasco, o Vasco queria pagar metade do salário, o Corinthians queria sim liberar o jogador, mas não tivesse nenhuma responsabilidade com relação ao pagamento de salários do atleta, então por conta disso, o Vasco não quis pagar 100% do salário do jogador e o Corinthians não quis pagar nada, ou seja, ficou nesse imbróglio muito grande. O Everaldo queria até mesmo sair do Corinthians, vir jogar no Vasco, seu empresário ficou muito feliz com uma negociação, mas não andou, negociação melada, o Everaldo permanece até o momento no Corinthians e não vem jogar no Vasco da Gama. Com relação ao Vanderlei, a mesma coisa, porém o Vanderlei recusou a proposta do Vasco, o salário do Vanderlei atualmente é de 600 mil reais lá no Grêmio, o Vasco não tem condições alguma de pagar aí essa quantia, esse salário, e o Vanderlei está fora dos planos ali do clube gremista, ou seja, e não faz mais parte dos planos dessa atual diretoria, então por conta disso fica lá, fora dos planos do Vasco, salário muito alto para essa atual condição do nosso Gigante da Colina, o goleiro não aceitou reduzir o salário para agarrar no Vasco da Gama. Agora com relação aí ao Rodrigo Lindoso, né? Rodrigo Lindoso, um jogador que está sim sendo muito cogitado, segundo notícias, as negociações estão em andamento, ele não faz mais parte aí dos planos da diretoria do Internacional, o Vasco está no mercado à procura de um volante, o Rodrigo Lindoso quer retornar ao Rio de Janeiro, é um casamento que pode sim dar super certo. Então, pelo contrário, com relação ao Vanderlei e ao Everaldo, que as negociações melaram, com o Rodrigo Lindoso está em andamento e pode sim ser concretizado. Essa diretoria do Vasco trabalha muito em sigilo, não está aí divulgando como está o andamento das negociações, mas tem grandes chances aí de a gente ver o Rodrigo Lindoso vestindo as camisas do nosso Gigante da Colina. Com relação a duas novas notícias que surgiram aí no dia de ontem, Matheus Jesus e Nicolas. Nicolas, um atacante do Paysandu, e Matheus Jesus, um meio-campo que pertence ao Corinthians e jogou na última temporada no RB Bragantino ao lado do Morato, é grande amigo do El Jabbar, reforço também que foi anunciado no Vasco da Gama ontem. Aí o Matheus Jesus teve 23 partidas na última temporada com a camisa do Bragantino, é do Corinthians, tem ali um contrato até o ano de 2023, estava por empréstimo ao RB Bragantino, porém o RB Bragantino não quer continuar com o atleta, já devolveu ao Corinthians, o Corinthians também não quer continuar com o jogador, ele foi oferecido ao Vasco para ficar por empréstimo até o final do ano. O Vasco gostou, está analisando aí e possivelmente poderemos ver também ele vestindo as camisas do nosso Gigante da Colina. E com relação ao Nicolas, segundo notícias, as negociações ainda estão em andamento, o Vasco não desistiu do atleta, o Nicolas tem o sonho e o desejo de jogar aí com a camisa do Vasco nessa próxima temporada, é um jogador que vem se destacando muito lá no Paysandu, é um atacante com características muito parecidas aí com a do Germancano, é claro, qualidade diferente, mas características parecidas, semelhantes, vem para ser reserva do Germancano e o próprio jogador acredita que é uma grande oportunidade da sua carreira. Então Matheus Jesus e Nicolas, dois nomes que podem e têm grandes chances aí de surgir no Vasco. E por último, para fechar, o de sábado, um ex-conhecido aí do torcedor vascaíno que pode pintar. Negociações também em andamento, está atualmente sem clube, seu último clube foi o Cerezo Osaka, lá do Japão, ele pode sim pintar, inclusive demonstrou aí em atitudes, em palavras ao longo da semana, a sua vontade de retornar, confirmou que há negociações se enrolando e pode voltar aos 30 anos agora, depois de sua passagem com a camisa do Vasco lá no ano de 2018, jogando a Libertadores, voltar ao Vasco da Gama para jogar uma Série B. É uma posição que o Vasco tem carência, tanto como o Rodrigo Lindoso quanto o de sábado podem sim ser os dois novos volantes do nosso Gigante da Colina. Então deixe aí no seu comentário o que você acha. Vários nomes surgiram ao longo da semana,
uns melaram e outros estão em andamento e muito perto, inclusive, de serem anunciados como novos jogadores do nosso Gigante da Colina. Mas vamos seguir, vamos falar de Vasco da Gama e agora falar sobre o jogo que vai rolar hoje, na parte da tarde, às 3h30, lá no estádio Los Larrios, em Xerém, estádio do Tigres, né? Aí é a 6ª rodada do Campeonato Carioca, um jogo que não vai ser fácil, sem dúvida nenhuma. O Vasco, na última partida, fez um jogo muito bom. O Madureira, inclusive, é a única equipe invicta no Campeonato Carioca. Então definitivamente não vai ser um jogo tão simples, é um clube pequeno, o Vasco tem a obrigação de vencer, se quer, é claro, em que nível o torcedor vascaíno chegar em brigar para disputar o G4 do Campeonato Carioca, mas se quer tentar chegar a uma semifinal de Campeonato Carioca, tem que vencer, esse jogo é essencial. Então o Vasco vai lá em Madureira, às 3h30 da tarde, jogar contra... Vai em Madureira não, vai em Xerém jogar contra o Madureira às 3h30 da tarde, um jogo que vai ter transmissão somente pelo pay-per-view, sem TV aberta, ou seja, através do pay-per-view da Vasco TV ou da Claro, da Sky, né? Esses pay-per-views aí que a gente tem acesso ou pelos canais que a gente acha através da internet. Alguns jogadores não foram relacionados para essa partida, sendo eles o Leandro Castan, o Leonardo Matos, o Andrei, o MT e o Thales Magno, jogadores aí que de certa forma vêm sendo muito julgados pelos torcedores, principalmente o Andrei e o Thales Magno, né, dois jogadores que não vêm jogando muito bem. O Andrei errou muito nessa última partida contra o Macaé e o Thales Magno também não vem jogando há muito tempo e precisam sim pegar um banquinho, entender a grandeza do Vasco e ter noção do que fazem dentro de campo. Outros jogadores aí que vão ser relacionados e deixa, né, de certa forma, o torcedor vascaíno muito feliz. E principalmente o Riquelme. Riquelme é um jogador criado nas categorias de base do Vasco da Gama, que não tem nenhuma oportunidade para jogar na equipe profissional. E pela primeira vez pode ter essa oportunidade. É um jogador de 18 anos, que tem origem ali de lateral esquerdo, mas se destaca muito jogando por ponta. É um jogador rápido, habilidoso, franzino, que tem aí muita agilidade e surpreende muito com seus dribles, uma característica muito diferente aí de muitos jogadores do futebol brasileiro. É um grande talento, é pintado aí como a grande joia, a grande revelação dos últimos 10 anos aí do Vasco da Gama e pode aí, quem sabe, jogar a sua primeira partida amanhã como profissional do clube. Tem passagens por seleção brasileira em todas as categorias de base, inclusive até mesmo pelo profissional. O próprio Tite chamou o jogador para ir à Granja Comari fazer um período de treinos com a seleção. Grande promessa, pode pintar hoje, está já relacionada à partida, mas pode pintar, quem sabe, entrando aí no segundo tempo ou até mesmo com um profissional no lugar do Thales Magno na ponta esquerda da equipe. Porque o time titular, segundo aí notícias, é o seguinte: Lucão no gol, o Caio Tenório na lateral esquerda, já que aí o Leonardo Matos vai ser poupado na lateral direita, aliás, na zaga Ricardo Graça e Miranda, lateral esquerdo Zeca, que vem jogando muito bem, no meio campo Bruno Gomes, Juninho e no ataque Gabriel Peck, Marquinhos Gabriel, Carlinhos e Germancano. Mas poderemos ver sim, quem sabe, uma mudança, tirando ali o Carlinhos do meio campo, colocando o Marquinhos Gabriel jogando de meio armador, no caso na posição que o Carlinhos está fazendo, e botando ali na ponta esquerda o menino Riquelme, jogador de muita qualidade, volto a falar, e é claro, além dele teremos o retorno de Germancano, um grande atacante que estava fazendo muita falta. O Vasco ainda não teve gols de seu centroavante, o artilheiro da competição é o Gabriel Peck, e acredito que se depender do próprio Germancano, amanhã mesmo ele já toma essa liderança da competição, já faz os 3 gols ali no Madureira e se torna o artilheiro pelo menos da equipe do nosso Gigante da Colina. Muito feliz com o retorno do atacante, se preparou, ficou um tempo fora, ficou essa semana somente treinando para ter condições agora de jogar em alto nível, como ele sempre jogou com as camisas do nosso Gigante da Colina. Então é claro, Vasco e Madureira às 3h30, deixa aqui embaixo o seu palpite, o seu comentário de quanto você acha que vai ser essa partida, um jogo importante para a gente ver como está sendo o desempenho da nossa equipe aí, e vai ser ao longo dessa temporada. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final, um grande abraço a todos e, como eu sempre falo, aqui no canal, é claro, saudações vascaínas.